Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Cara, tanta confusão quando essas igrejas protestantes ela causam. Efésios 3:10, a verdade será conhecido pela a igreja, não pelas igrejas, não pelas igrejas que se apartou do magistério. É uma só revelação, é uma só doutrina, é uma só fé, é um só pastoreio. Ninguém quer ser profeta da qualidade de João Batista para profetizar penitência, arrependimento. Não, as pessoas, os profetas dessa geração, dessas igrejas vindas de homens, quer profetizar, quer ficar adivinhando o que vai acontecer com a pessoa. Ontem eu vi um debate entre vários protestantes que se auto-ungem crente. Um é batista, outro é assembleia e vai. Eu fui cheio do Espírito Santo lá na minha casa. Que eu não acredito nesses profetas dessa atualidade. E o outro falava, eu fui batizado quando o profeta falou. Quando o profeta falou, eu acreditei, fui batizado. O profeta falou o que aconteceu. As pessoas estão nessa visão. Qual é a visão dos apóstolos? Qual é a visão que Cristo pregou, passou para os apóstolos? É um evangelho de adivinhação? Ou um evangelho de crer e fazer penitência? João Batista ficava adivinhando. João Batista anunciava o quê? Preparava um povo para receber Jesus Cristo. E ser cheio desse Espírito Santo, não um Espírito Santo de adivinhação. É isso que as igrejas protestantes causou. Olha só que interessante. Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento tem essas profecias do engano. Os profetas lá do Velho Testamento combatiam também esse tipo de profeta, hoje que nós temos essa qualidade, nessas igrejas vindas de homens, a Universal, a Assembleia Adventista, a plenitude. Tanto que as profecias do Agenor Duque lá, quando profetizou aquele menino que tinha câncer, o menino profetizou a cura, o menino morreu. Tanto aquilo lá, o Marquinho lá do programa lá da Record, o Agenor Duque profetizou e o filho dele morreu também. É esse tipo de pregação que as pessoas querem ouvir. A Bíblia proíbe, a Bíblia condena. Nós temos que pregar aqui, ó. 2 Coríntios, 1 Coríntios 14:3. Aquele que, porém, que profetiza fala aos homens para edificá-lo, exaltá-lo e consolá-lo. Não para ficar adivinhando. Essa feitiçaria, essa cartomancia. Aqui, ó. Jeremias 14:14. Replico, porém, ao Senhor. São mentiras que profere aos profetas em meu nome. Não o enviei, não lhe dei ordem e nem lhe falei visões. Mentiras, adivinhações vãs, invenções de sua mente, eis o que profetizam. Por quê? Porque não tem parte com magistério. Não tem um pastoreio. Sobre ti, Pedro, edifarei uma só igreja, uma só revelação, uma só doutrina, um só Espírito Santo. Não, as pessoas se apartam do magistério para ter essas pregações de adivinhações vãs, invenções de sua própria mente que essas igrejas pregam. Ao 15, ó. Por isso, eis o que diz o Senhor acerca dos profetas, que em meu nome prefere oráculo, quando missão alguma lhe confiei, que proclamam não haver espadas. Em fome nem terra serão eles que hão de perecer pela espada e pela fome. Que interessante. Quando você se apartou do magistério, quando você se apartou da tradição, quando você apartou dos fundamentos dos apóstolos, você vai ter essa visão de ficar profetizando. Você aí da camiseta amarela, Deus está te abençoando, você vai prosperar. Você aí da camiseta verde, Deus está falando comigo, Deus está usando a minha boca, você vai ser abençoado. Você já percebeu essas profecias? Tudo material. O último profeta é João Batista, Mateus 11:13, ou Lucas 16:16. O último profeta foi João Batista, tanto do Velho Testamento, o último profeta do Velho Testamento, e do Novo Testamento. Ficava adivinhando? Não, meu irmão. Que interessante. Vamos ficar aqui em Ezequiel 13, ó.
3, ó. Eis que diz o Senhor, Javé, ai dos profetas cessados que seguem sua própria inspiração, sem terem tido realmente visão alguma. Assim como chacais no esconderijo, tais são os teus profetas, ó Israel. Não subistes por sobre as brechas, para refazer um muro à casa de Israel, a fim de poder estar seguro no combate no dia do Senhor. Vê só visões disparadas, só fazem predições enganosas. Eles que dizem oráculo do Senhor, quando o Senhor não os enviou. E todavia esperar a realização de suas palavras. Quem Cristo enviou? Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Os 12 apóstolos. Judas extraviou, teve um conselho de 120 pessoas, para eleger outra pessoa, caiu Matias, para ter uma só revelação, não essa profecia do engano, de adivinhação, de sua própria mente. Essas igrejas protestantes surgiu assim, por visões, por sonhos, por revelações humanas. O apóstolo Paulo, Coríntios, combateu também essa profecia, espírito pitão de adivinhação. Atos Apóstolos 16 até... Olha só. Certo dia, quando ia à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça, escrava, que tinha o espírito pitão, a qual com as suas adivinhações dava muito lucro aos seus senhores. O que acontece na igreja protestante? Essas adivinhações dão muito lucro para os pastores, para o ministério lá daquela igreja que foi fundada e edificada sob o fundamento de homens. Ó, a universal, ó, a mundial, ó, a internacional, a graça, ó, a plenitude do trono de Deus. Essas profecias que o povo quer escutar, do engano. Que interessante. O povo não quer escutar a profecia lá de João Batista, se arrepender, fazer penitência. Não é quem ora mais, não é quem clama mais, não é quem jejua mais, é quem dá mais. É quem prega mais, quem adivinha, quem pula, quem sapateia, quem rodopia, etc. Que tem revelação, Deus está falando, Deus está me usando. Você aí da camiseta vermelha, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, porque o Senhor está usando a minha boca, milagre, prodígio vai acontecer sem a visão da igreja. Ao 17, ó. Pondo-se a seguia Paulo e a nós gritava: este homem são um servo do Deus Altíssimo, que nos anuncia o caminho da salvação. Quer dizer o que? Ó, o espírito pitão, o espírito de adivinhação, anuncia o caminho mostra o caminho da salvação. Essa igreja tal, ali está o caminho da salvação, tal, etc. Mas não está no fundamento dos apóstolos. O apóstolo Paulo, enfadado, repreendeu. Ó, para você ver o espírito do engano, tem o espírito da profecia também, da verdade. Replicou isso por muitos dias. Por fim, Paulo, enfadado-se, voltou-se para ela e disse ao espírito: ordena-te, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora saiu. Olha só que interessante. Agora, para você não cair nesse engano, na Escritura, como Cristo pregou, como os apóstolos anunciaram, aí você não vai cair mais nesses enganos. Porque muitos falsos profetas lá, Mateus 24, fará milagre e prodígio para seduzir possível próprios eleitos, próprios escolhidos. Em Apocalipse 13, 16, ó, o espírito imundo, ele faz milagre e prodígio também. Que é essas profecias que você vê, sem fundamento dos apóstolos, sem revelação da igreja, sem pastoreio. Aqui, ó, 16, 13, ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rã. São o espírito de demônio que realiza prodígios. Que interessante. Agora esse cara aqui, Apocalipse 13, 14. Seduziu aos habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer sob a vigilância da fera, persuadindo-os, e fazia uma imagem da fera que sobrevivia ao golpe da espada. Ao 13, realizou grandes prodígios, de modo que
até fez descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Interessante. Então, esses argumentos, eu fui cheio do Espírito Santo, estava ouvindo a rádio, eu escutei aquela palavra, eu fui batizado ali em casa. Isso não existe, meu irmão. O único que foi batizado na casa ali foi o apóstolo Paulo, mas pelo membro da igreja, Ananias. O Cornélio teve a revelação de um anjo. O Cornélio foi batizado? Não. Esperou pelo menos na igreja. Pedro começou a pregar e ele começou a ser cheio do Espírito Santo. Que interessante. Poderia não, o anjo falou comigo, eu tenho a revelação, agora eu posso pregar. Não, esperou membro da igreja e foi batizado. Que a verdade será conhecida pela igreja, não pelas essas profecias aí. Eu sou da igreja universal, eu sou da igreja adventista, eu sou da igreja da triangular, eu sou da igreja da assembleia, o pastor, o profeta falou comigo, eu acreditei, e aconteceu, etc. Essa pregação que o povo quer ouvir. A pregação, a verdade está na igreja. Quem disse isso aqui não sou eu, é a Escritura. E os profetas dessa geração têm que ser semelhantes ao João Batista. Tanto que o último profeta é João Batista. Aqui, ó, 3. Aqui, ó. Por isso que eu não me espanto. Essas profecias de Agenoduque, essas profecias do Aide Macedo, essa profecia do Valdomiro Santiago, que eles não têm fundamento dos apóstolos. Ele não tem a visão da igreja. Aqui, ó. Efésios 3. Assim, de hora em diante, as denominações da potestade celeste podem conhecer pela igreja a fim de diversidade da sabedoria divina. Que igreja é essa? Efésios 4. Sede um só corpo, um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação em uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Eu fui batizado lá na triangular. Fui batizado lá na Assembleia. Quando eu mergulhei naquela piscina. Eu senti o Espírito falar comigo. Os caras estavam batidos de João Batista. É um só batismo. A plenitude prega um batismo. A Universal prega um batismo. A Assembleia prega outro batismo. A Mundial prega um batismo. Mas qual o batismo que a igreja está falando? É um só. O que vocês têm não é fé, é crença. O que vocês têm não é doutrina, é crença. Não é religião, é crença. Interessante. Para encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, Mateus 11. Vai deixar muitas pessoas tristes, felizmente, cara. Olha só que interessante, Mateus 11. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Olha só que interessante. O último profeta é João. E a verdade está aqui, ó. Mateus 16. Sobre esse fundamento, ó. 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne, é o sangue que te revelou isso. Mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. É essa profecia aqui, ó. Vai passar pela igreja. A igreja vai avaliar. A igreja vai estudar para ver se é profecia mesmo que cabe com a tradição, com o magistério, a aparição de Nossa Senhora. É estudado pela igreja. Não é essas profecias que você vai ouvir da boca desses caras aí, não. Tem um magistério. Tem um apostolado. Tem doutrina. Para a honra e glória do Senhor. A verdade será conhecida pela essa igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Não pelas igrejas. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. E é outro espírito. Que é esses vários Jesus diferentes? Essas profecias do engano. A besta, o falso profeta, o espírito imundo, usa essas bocas desses profetas para ficar adivinhando. Como vai dizer lá a dos Apóstolos 16. Espírito pitão, espírito do engano. Em Jeremias 14, Ezequiel 6, do 3 em diante. Ou
Mateus 24, ou Marcos 13, ou Lucas 21, os falsos profetas. Ou Apocalipse 16, 13. Ou Apocalipse 13, 13. Como você vai ter acesso para você não acreditar nessas profecias falsas? Sobre o fundamento dos apóstolos. Sobre o magistério, quem foi confiado. Como João Batista começou a pregar. A profecia também é essa, para isso. Ó. Não para ficar adivinhando. 1 Coríntios 14, 13. Ó. Aquele, porém, que profetiza fala aos homens para edificá-lo, exaltá-lo e consolá-lo. Interessante. Esse é o fundamento. Cristo ficava adivinhando? Não. Os apóstolos ficavam adivinhando? Não. Que interessante. Tem uma passagem aqui muito interessante que... Vamos ver se eu acho. Acho que é Lucas. Vamos ver se é isso mesmo. Não, João. Natanael. 49. Lucas 1, 49. Não, João 1, 49. Natanael perguntou: de onde me conhece? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Falou Natanael: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crê, verá coisas maiores do que essas. Quer dizer o quê? Estava impressionado que Cristo viu ele lá debaixo da figueira. Mas você está impressionado com isso? Você vai ver o Filho do Homem descendo e subindo, o anjo de Deus subindo e subindo sobre o Filho do Homem. Você vai ver a igreja, você vai ver o Espírito Santo, você vai ver a unção. Você está nessa adivinhação ainda, Natanael? Só porque eu te vi debaixo da figueira? Você vai ver milagres e prodígios ainda maiores. É sobre ti, Pedro, eu te falei uma igreja. Dos apóstolos desceu o Espírito Santo, o primeiro a pregar foi Pedro. Pedro, apacenta meu cordeiro, Pedro, apacenta meu cordeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Para você entender, meu irmão. Essa profecia do engano, esses falsos profetas que se apartaram da tradição da mistério, fundou sua própria igreja, que fica pregando essas adivinhações, o povo está acreditando. Que interessante. Ficou impressionado que Cristo viu ele debaixo da figueira. Você está impressionado com essas profecias desses profetas aí? Você vai ver coisas maiores ali na igreja que Cristo fundou. Sobre o pastoreio dos apóstolos, sobre o fundamento dos apóstolos, você vai ver a prefiguração, você vai ver Nossa Senhora, você vai ver, meu irmão, a revelação. Você vai ver a Eucaristia, o milagre e prodígio acontecendo ali na Santa Missa. Que interessante. A Santa Missa ali você vai ver o milagre e prodígio, o sacrifício de Cristo sendo atualizado. O Evangelho sendo pregado. Que interessante. Você está nessas profecias dessas igrejas de homens focadas em material, focado nessas profecias do engano, nesses batismos estranhos. Que interessante. É uma só doutrina, é uma só fé, é um só batismo, é uma só igreja. Pedro ficava adivinhando, o apóstolo Paulo ficava adivinhando, os apóstolos ficavam adivinhando. Vai pregar a palavra, pastores. Vai pregar a palavra. Glória a Deus, aleluia. Você está lá no Velho Testamento tendo visões vãs de sua própria mente para enganar o povo que não tem entendimento. Oséias 4 diz: meu povo perece, perde, padece, cadece por falta de conhecimento. Salve Maria, sou missionário, Senhor Roberto. Glória a Deus, aleluia. Acorda, geração.